Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Esse começo de terça-feira, um dia claro, de sol. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos. Esse é o mandamento do Senhor. Porque Jesus disse alegremo-nos. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Se te falta força, vigor, ânimo, alegre-se nas promessas de Jesus, porque Deus é fiel e Ele está conosco no meio desses momentos estranhos, que todos nós estamos vivendo. E é esse assunto que me empolga e que eu gostaria de compartilhar em breves palavras com os irmãos. Mas antes nós vamos orar, entregando esses momentos nas mãos de Deus. Nós temos tradicionalmente o culto à noite na igreja, de oração. Não estamos tendo no templo, mas estamos fazendo essas lives e dessa forma nós podemos juntos compartilhar de uma palavra e de momentos preciosos de oração. Nós vamos orar a Deus agora. Queria que você acompanhasse comigo. Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te dar graças por essa manhã, esse dia especial. Logo mais à noite, Senhor, quando muitos irmãos separam para buscar em oração a tua face, nós oramos pedindo a tua bênção sobre todos os irmãos, sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, em todos os recantos desse país e deste mundo. Senhor Jesus, abençoa a ministração da tua palavra, que será feita agora, que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, Senhor, e também conduzindo os irmãos, ungindo seus ouvidos para ouvirem e compreenderem o que o Senhor lhes quer comunicar. Que haja uma unção em mim quando estou falando e uma unção na vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto para o qual nós vamos meditar é Mateus 24, que é aqui que começa as mensagens escatológicas de Jesus. Mensagens escatológicas são aquelas que dizem respeito às coisas, aos acontecimentos futuros, proféticos, coisas que já estão acontecendo, outras ainda vão acontecer. Mateus 24 diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Aí Jesus respondeu: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer mas não ainda será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Diante de tantos fatos que nós temos presenciado nesses últimos dias, surge uma pergunta no nosso coração, por que todas essas coisas estão acontecendo? Nós queremos respostas, queremos explicações, porque todos nós percebemos que parece que alguma coisa não anda dentro da normalidade, Ou seja, o mundo está numa grande convulsão. O mundo se encontra hoje dentro de um caldeirão que ferve. Há um sentimento no coração de todos nós de que tem alguma coisa fora do eixo e nós tentamos compreender as coisas que estão acontecendo, porque parece que tem pessoas que não estão alheias, ou seja, estão alheias a todos esses acontecimentos como se eles fossem normais. Mas a igreja de Jesus, eu quero destacar aqui a igreja, porque a igreja
ela tem um fator muito importante, que Jesus não vai fazer nada sem comunicar aos seus servos, os profetas. Nada, diz a Bíblia, que Deus não fará coisa alguma sem que antes avise aos seus servos, os profetas. Quem são os servos e os profetas? É a igreja de Jesus, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas vamos ao texto. O texto de hoje nos mostra Jesus diante do templo, que era uma suntuosidade, né? A glória de Israel era aquele templo. E os discípulos falaram assim: mestre, olha que templo maravilhoso, que edificação. Aí Jesus diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra. Claro que Jesus estava falando naquele momento sobre a queda, a entrada de Roma, né, dos exércitos do general Tito, em Roma no ano 70, quando o templo foi destruído e realmente não ficou pedra sobre pedra. Mas aí eles fazem uma pergunta que leva a uma segunda resposta. Eles perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda? Olha, Jesus ainda estava com eles ali fisicamente, e eles fazem essa pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São duas perguntas sobre a segunda volta de Jesus e o fim dos tempos. Esse final dos tempos que precedem a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, muita gente não crê, acha que isso é uma babosela, que isso é uma história inventada por alguém que escreveu um livro chamado Bíblia para iludir as pessoas, mas nós cremos. A grande diferença é que nós cremos e temos essa certeza no coração de que isso é fato. Aí Jesus disse assim: acautelai-vos. Primeira resposta, eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo-se ser o Cristo. Aí ele diz assim: olha, acontecerão essas coisas. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Bem, você pode dizer, mas guerras e essas coisas sempre aconteceram, terremotos, etc. Mas nunca nessa mesma proporção global, não é? Eu falei aqui que o sentimento que nós temos é que o mundo está dentro de um grande caldeirão e esse caldeirão está fervendo. Claro, né, que o ebulir desse caldeirão vai gerar uma energia, uma explosão, uma coisa assim preocupante, né? Então, para quem não é espiritual, ele olha todas as coisas que estão acontecendo, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, e eles se preocupam, mas eles não têm aquela noção do que está acontecendo. A igreja já olha isso diferente. Agora, falar sobre os acontecimentos que margeiam, ou que pontuam a volta ou a segunda vinda de Jesus, são vários acontecimentos. Mas há uma palavra aqui que nos chama a atenção, que Jesus diz assim: haverá guerras, e aí diz, e rumores de guerra. E eu procurei ver, para não errar, no nosso dicionário, o que significa rumores. A palavra rumor são vozes que se escutam, não é? Pelos cantos, né? Tem um rumor aí de que vai acontecer isso. Há um rumor de que vão demitir o fulano. Então, onde há fumaça, há fogo. Essa no popular, né? São vozes que vão sendo ouvidas. É um indicativo de que alguma coisa está acontecendo e que vai se confirmar, né? Tem rumor aí. O rumor são ruídos. São algumas coisas que você vai ouvindo, não sabe aonde, mas elas vão brotando e tal. Então, o rumor, no nosso caso aqui, são as coisas que a gente está escutando. Por exemplo, rumores de guerra, não é? Não há uma guerra declarada, mas há rumores. Nós estamos a um passo de um conflito mundial, não é? Não tem uma nação que não esteja brigando com outra. São disputas econômicas, disputas políticas, disputas ideológicas. Isso vai dar onde? Nós estamos
é uma linha muito, muito tênue que divide esses dois pontos aí. Não é verdade? A sensação que nós temos é que em algum momento essas coisas vão eclodir. Jesus nos alertou para esse momento, não é? Aquele momento em que o mundo viveu uma época pacífica, nunca foi 100% pacífica, a gente sabe disso, mas vamos olhar para o nosso país, não é? Havia uma certa normalidade, eu estou falando isso algumas décadas atrás, não é 2 anos, 5 anos atrás. Hoje a gente percebe que há um sentimento belicoso, né, de conflito, de que alguma coisa pode em algum momento acontecer e explodir. Então Jesus, ele está falando respondendo a uma pergunta, gerando duas respostas, né? Sobre a sua vinda, a sua segunda vinda, que vai ser somente para a igreja, não é? Os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. E a outra é sobre o fim dos tempos. Quando é que começa? Ou quando começou esse fim dos tempos? Aí, duas coisas rapidamente, porque eu não posso gravar muito, porque o vídeo aqui não comporta, mas há um texto lá em 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, 1 João, capítulo 2, versículo 18, só um versículo. Olha o que diz João, ele escreveu assim: filhinhos, esta é a última hora, a última hora, perto da meia-noite, né? No relógio espiritual tem um grande significativo. E como ouvistes que vem o anticristo, já muitos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João está falando aqui da vinda do anticristo, né? Esse anticristo é um personagem inspirado em Satanás, não é? Mas quem é? Não sei. Ele vai vir. Mas como já há esses rumores, né, de o anticristo, ele disse, mas já muitos anticristos têm se levantado no mundo. Ao longo desses 2000 anos, não é? Esse espírito do anticristo, é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que combate a fé cristã, que nega a existência de Jesus, que nega a sua vinda em carne, que nega que ele seja o Filho de Deus. Toda essa negação, a gente vê até mesmo esse sistema político, socialismo, não é? Você vê pessoas negando a existência de Deus. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um outro socialista, comunista, quando ele diz, não é? Ele mesmo não crê em Deus. Como é que pode um homem tão inteligente, tão, não vou dizer sábio, né? Mas inteligente ele sempre foi. É um cátedra dizer Deus não existe. E pessoas, gente boa, não é só ele não. Todos que vêm atrás dessa linha socialista e comunista, eles negam a existência de Deus. Tudo que nega a existência de Deus já é imbuído do espírito do anticristo. Alguém diz assim, o anticristo é o fulano, o anticristo é o papa, o anticristo é o cicrano. Esquece isso. Esquece isso. O anticristo é todo aquele que nega a Cristo. E aí você vai dos mais importantes, as pessoas mais comuns, que você esbarra com elas no dia a dia, é o espírito do anticristo, não é? Então você falar, Deus não existe, diante de tantos atos, não é? Mas cada um é aquilo, né? Tem o direito de pensar como quer. Mas vamos nos ater aqui ao texto, que é um segundo texto, que é lá na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Olha só que coisa interessante. São dois textos, né? O primeiro está aqui na primeira epístola, no capítulo 4. Eu não vou comentar, vou ler, diz assim. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Mais uma vez ele usa, e agora Paulo, né, usando a expressão nos últimos dias. Os últimos dias, quando são os últimos dias, né?
Aqui nós vamos para a segunda epístola, no capítulo 3, ele diz assim: sabe, porém, isto, esses são os sinais. E o que eu gostaria que nós refletíssemos é sobre os sinais que nos foram dados pelas Escrituras. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, estamos nos últimos dias? Quais os sinais que eles nos dão aqui? Pois os homens serão amantes de si mesmo. É o egocentrismo. Gananciosos. Olha, é o amor ao dinheiro. Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. Desobedientes a pais e mães. Ingratos, profanos. Sem afeição natural. É quando o cara mata por nada. O cara que está morrendo é gente boa toda a vida, não mata uma mosca, mas o outro, vou matar ele aqui. Ele não tem afeto natural. Irreconciliáveis, desobedientes, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque destes, número, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, queridos, agora, para finalizar esse vídeo, o mais importante aqui não é apenas nós identificarmos os fatos que estão acontecendo nesse tempo que vivemos, né? Coisas estranhas, os ruídos que nós estamos ouvindo, as ameaças de uma eventual guerra mundial, um conflito, porque isso está por um triz. Ninguém se engane, nós estamos vivendo nesse tempo assim. Mas mais importante do que isso, não é apenas saber o que está acontecendo ou vai acontecer, mas como eu estou me posicionando diante das coisas que estão diante de nós. Qual é o nosso comportamento como igreja? Primeiro, descansarmos em Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não é? Quando nós descansamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, é uma bênção. Segundo, tem uma vida de oração contínua, constante, e uma leitura da palavra. Então, quando você une a leitura da palavra diariamente, você não toma café todos os dias, não almoça todos os dias, porque o corpo reclama, então, o espírito é a mesma coisa. O que vai nutrir a tua alma é a oração e a leitura da palavra, é a comunhão com Deus. Se nós podemos resumir, é isso. É essa comunhão constante com o Senhor que nos leva a fortalecermos-nos espiritualmente. É orar, que a igreja, não é? A gente às vezes fala de política, nós nos envolvemos porque nós somos seres sociáveis, né? Se nós votamos é porque nós somos pessoas que têm consciência social. Tudo que nós fazemos que nos rodeia, nós temos CPF, temos identidade, nós temos obrigações civis. Então, de uma maneira ou de outra, nós sempre nos envolvemos. Mas não podemos permitir que esses assuntos que estão fervilhando no país venham dominar nossa mente, o nosso coração, não é? Estamos olhando o que acontece no Brasil, no mundo, as coisas que Jesus falou a respeito dos últimos tempos, de que Paulo falou também, de que João escreveu na sua epístola. Essas coisas vêm nos despertando, irmãos, para percebermos e vermos que a cada dia que passa estamos muito mais próximos daquela parousia, daquele evento que vai nos unir a Cristo nos céus, se não pela morte, pelo seu arrebatamento, não é? E orarmos, somos chamados e convocados por Deus a uma vida de oração constante, de busca, de clamor. Nós temos sido chamados por Deus para isso. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, diz assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Olha, são duas coisas importantes. É o sal que dá sabor,
que identifica o sabor das coisas, porque sem ele, né, o sal acentua, o sal conserva, o sal dá um certo brilho, não com exagero. Tudo exagerado é ruim, não é? E a outra coisa é a luz. Imagina um lugar na escuridão, você acende uma lâmpada, que coisa boa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos nos desenvolver uma vida de comunhão com Deus intensa, e nós precisamos buscar a Deus pela sua palavra e oração e dar um bom testemunho. Que nessa terça-feira você possa estar aí na sua casa compartilhando com a família, com os vizinhos, com as pessoas que estão próximas de você, a uma vida intensa na sua presença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu vou ter que encerrar porque o tempo do vídeo já está acabando. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.